Boa noite, irmãos. Boa noite. O tema que eu preparei hoje é confie, avance para águas profundas. E o texto que eu escolhi foi Lucas 5, do 3 ao 6, que trata sobre a pesca maravilhosa. E diz o seguinte: Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, presta atenção, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Esse texto é muito conhecido, né? Ele fala sobre a pesca maravilhosa. É nesse texto que é descrito quando Jesus chama Pedro, né, para ser pescador de homens. E depois, se os irmãos quiserem, ele começa lá no Lucas 3:1, vai até mais na frente. Os irmãos podem acompanhar melhor. Mas o que eu quero destacar aqui são três pontos desse texto, né? Que é: disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a resposta de Pedro, né? Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nesse momento, Simão ainda se chamava Simão. Mas muitas vezes eu vou falar Pedro, né? Porque a gente é acostumado a falar Pedro, então muitas vezes eu vou falar Pedro. Mas Pedro e Simão é o Simão que virou Pedro, né? Porque a ordem do Senhor foi especificamente para Simão. No barco tinha 2 pessoas, mas ele deu a ordem para Simão. A resposta, tem várias respostas, né, para isso, mas a mais simples é que, entre outras razões, porque o barco pertencia a Simão. O barco era dele. Então, Jesus estava no barco de Simão para ensinar a multidão que estava na margem. O texto relata no início que a multidão estava ali sufocando Jesus, e ele não estava conseguindo ensinar a multidão. Então, como eles estavam ali lavando as redes, ele entrou no barco e pediu que ele se afastasse um pouquinho, para que ele conseguisse falar com a multidão, sem ser apertado e para que todos pudessem ouvir. Naquela época, Jesus não tinha microfone, ele não tinha aqui um altar, um espaço mais alto para que todos ouvissem e vissem. Então, ele precisou do barco como esse recurso. E ele pediu para que ele se afastasse para poder falar sobre a multidão. E ele estava ali no barco de Simão. E a multidão na margem. E como o dono da embarcação era Pedro, ele era responsável legal e operacional pela direção daquele barco. Pedro poderia naquela hora falar: não, Senhor, eu não vou não. Mas ele, o que ele fez? Ele acatou aquilo que o mestre falou. Pedro, ele já era muito experiente na área de pescaria. Ele não era alguém que estava começando. Na minha área, por exemplo, nós temos vários níveis. Você encontra em empresas várias equipes com pessoas do mesmo cargo, só que em níveis diferentes. Você costuma entrar como estagiário, né, quando você ainda está se formando. Depois você passa a trainee, porque você já é um estagiário um pouco mais avançado. Depois que se forma, você vira júnior. A partir do momento que você anda mais sozinho, você vira pleno. E quando você já tem habilidade para tocar aquele serviço sozinho, sem depender de ninguém, você é um profissional sênior. Então, Pedro já seria um profissional sênior. Ele já tinha passado por várias fases. E nessa ocasião, ele era sênior. Ele poderia ter falado com Jesus assim: não, Jesus, não. A gente já pescou, tu não entende nada de pescaria, vai fazer uma mesa, alguma coisa do tipo. Mas não, ele concordou. E hoje, você é o timoneiro do seu barco. Você é o timoneiro da sua vida. Eu quero dizer para você, não se iludir. Essa mensagem, ela não é para aquele seu filho que não quer vir à igreja, nem para aquele seu marido
que de repente hoje está no barco e você aqui, ou de repente aquela esposa que você chamou para vir à igreja, mas ela preferiu ficar vendo televisão. Essa mensagem não é para eles, essa mensagem é para você que está aqui. Porque a partir do momento que você tomar a decisão de ir para águas profundas, o Espírito Santo vai dominar a sua vida de tal forma que eles vão querer conhecer o Jesus a quem vocês servem. E acreditem, o Espírito Santo vai até eles no tempo certo. Não pensem que não vai acontecer. Ah, mas o meu filho não bota o pé na igreja. Deus vai dar um jeito de encontrar com ele. Dos 12 anos até os 19 anos de idade, eu não colocava o pé na igreja. Eu tinha pavor de crente. Eu fui numa igreja e o pastor me convidou para aceitar Jesus. Eu falei, não quero não. Aí ele, mas vem, insistindo. Eu disse, eu não quero. Aí ele foi e falou assim, tá bom, então receba só uma oração. Vem cá para receber uma oração. Oração não quer demais, eu vou. Quando eu chego lá na frente, ele começa a gritar, aceitou Jesus. E aquele me deu um pavor. Ele orou por mim, eu sem graça de falar que eu não tinha aceitado, deixei ali, ele falando. Aí ele queria, me dá seu brinco, me dá seu cordão, porque agora você está com nova vida, que não sei o quê. Eu falei, não vou dar não, deixa que eu tiro em casa. E daquele dia em diante eu nunca mais botei o pé na igreja. Quando as pessoas iam lá em casa, eu ficava dentro do quarto. A oração era na sala e eu estava dentro do quarto. Minha mãe me chamava para ir em retiro, para ir em festas da igreja, qualquer coisa relacionada à igreja, eu não ia. Eu tinha um trauma, um medo danado, e eu não queria de jeito nenhum. Minha avó amava fazer culto de aniversário, eu ficava dentro de casa e quando acabava o culto eu ia para a festa. E assim foi durante toda a minha adolescência. E aos 19 anos, uma amiga me chamou para ir em retiro. E eu falou que ia ser em Cabo Frio. E eu aceitei com a intenção de usar a igreja. Eu não ia para o retiro, eu ia para Cabo Frio. Eu ia dormir lá no local onde a igreja ia dormir, seria uma escola, ia dormir, de manhã eu ia para a praia, passar o dia todo e à noite eu ia para lá só para dormir. Eu já estava com meus planos todos completos. Só que os meninos, irmãos dessa minha amiga, estavam brincando com ela. Não era Cabo Frio, era Carmo, uma cidade do interior do Rio, que não tinha praia. Eu cheguei lá com biquíni, com um monte de coisa, e era um lugar frio. Não tinha carnaval, não tinha nada. Eu pensei, bom, pelo menos eu vou sair de bloquinho. Não tinha nada nesse lugar. E eu não fui a nenhum culto do retiro. O pessoal ia, eu ficava. Eu ia para a praça, ficava esperando eles voltarem. Eu não fui a lugar nenhum. E naquele momento, eu recebi um convite para ir na consagração de jovens. O pessoal falou, não, é de jovem, não tem nada a ver, você vai ver, é totalmente diferente. E naquele momento, Deus palestrou comigo profundamente. E eu vi naquele pessoal, um pregava, outro cantava, outro fazia não sei o quê. Eu fui ficando assustada, porque todo mundo tinha minha idade. Eu falei, gente, eu orando, eu falei, Senhor, eu queria muito ser crente, mas eu não tenho uma fé que esse pessoal tem aí, não. A minha fé é muito pequena. E Deus, no mesmo instante, levantou o rapaz que estava de frente para mim. Ele pegou uma pedrinha no chão, botou na palma da mão e falou assim, Deus manda falar para alguém aqui, que a sua fé, se for do tamanho dessa pedra, para ele já basta. Ela vai crescer. E eu fiquei, será que eu falei alto? E fiquei naquilo, né? Aí fiquei ali com a mão na boca, né? Que se eu falasse, não era meus lábios. Aí fiquei naquela coisa. Quando chegou o momento do apelo, eu não aceitei. Mas o Espírito Santo me tocou lá no canto de tal maneira que eu já estava acabando o culto. Fulano, eu quero aceitar esse Jesus. E desde então, que o Espírito Santo vem trabalhando na minha vida. Desde os 19 anos. Aquela pessoa que outrora não botava o pé na igreja, agora às vezes vem na igreja só para beber água. Vive aqui, enfiada aqui. Então assim, se Deus fez comigo, vai fazer com os seus. Tenha fé, porque Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar no coração daquele homem Bruno. Deus vai trabalhar no coração daquela esposa que você ora tanto, nos seus filhos. Aqueles filhos que muitos dizem que não tem mais solução. Deus vai trabalhar. Você é o timoneiro da sua vida. Não deixe que outra pessoa guie a sua vida a não ser Cristo. Nem você mesmo está apto para guiar a sua vida. Ah, mas eu já guiei a minha vida há 40, 50 anos.
anos, tá? Mas agora chegou o momento de entregar o timão para Cristo. Precisamos sair da superficialidade espiritual para viver uma experiência de total dependência e intimidade com Deus. Precisamos parar de nos contentar em contar somente as experiências vividas por outras pessoas. Fulano foi curado, ciclano foi salvo, a família foi restaurada do meu amigo. Eu tenho que querer as minhas próprias experiências. Eu tenho que falar com as pessoas aquilo que eu vivo. Olha, o Senhor falou isso comigo. E quando realmente o Senhor falou? Porque às vezes a gente fica tão empolgado do Senhor falar com o meu irmão, que eu começo a falar que Deus falou comigo quando Ele não falou. Eu preciso pedir a Deus que realmente fale comigo. Senhor, se o Senhor falou face a face com Moisés, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, sempre será, por que Ele não fala comigo? Fala comigo, eu quero ouvir sua voz, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter, Senhor, mais proximidade. E o Senhor vai te responder. Não pensem que aquilo que Deus faz na vida do outro não pode ser feito na sua. Ele não é melhor nem pior do que você. Ele simplesmente está entregando a vida dele a Deus de uma forma que você ainda não conseguiu. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pudemos pegar nada. Pedro não trabalhava sozinho. Ele tinha uma sociedade com seu irmão André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele era quem tomava as decisões operacionais da pesca. Quando Jesus dá a ordem de ir para águas profundas, ele se dirigia a Pedro, pois era ele quem detinha a autoridade e a habilidade técnica para manobrar essa embarcação até o local indicado. Pedro sabia como operar o barco, mas ele teve que entregar o controle do seu principal instrumento de trabalho e de sua maior perícia, a navegação, nas mãos de Jesus. O primeiro passo para navegar em águas profundas é entregar o controle de nossas vidas a Jesus. Falar com Ele: Senhor, eu sempre decidi para onde navegar, mas a partir de agora, a minha vida está em suas mãos. Guia, faça de mim aquilo que melhor seja para o teu reino. A gente tem que entregar. E às vezes parece loucura, porque eles naquela noite eles estavam cansados, eles estavam frustrados. Imagine você sair para trabalhar, um profissional autônomo. Você saiu para trabalhar e você volta para casa sem nenhum real. Você abriu às vezes a tua loja, ou você saiu para vender o teu produto, onde quer que seja, e você não vendeu nada. Imagine que você tenha uma barraquinha de lanche e venda cachorro-quente. Você bote ali 50 cachorro-quentes e na hora de você ir embora, você não vendeu nenhum. Imagina a frustração de um profissional que investiu dinheiro na esperança de trazer o seu sustento para casa e não conseguir levar nada. Eles estavam nessa situação. Pedro reconheceu a soberania de Jesus. Tanto é que ele pediu para que Jesus se afastasse dele. Regiane, imagino que ele teve medo de contaminar Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu sou tão pecadora, como que eu vou me aproximar de Cristo? Não tem como. Mas Jesus convidou ele para segui-lo e sem hesitar. Ele largou tudo e foi. Ele veio tanto peixe na rede que o barco quase virou. Mas isso não fez com que Pedro fizesse com que aquela situação fosse sobre ele. Em todo momento foi sobre Jesus. Ele poderia ter falado: olha quanto peixe eu pesquei, falado com os outros, né? Olha só, eu sou o melhor pescador da região. Mas ele reconheceu a soberania de Cristo e falou: afaste de mim, porque eu sou pecador. E naquele momento, Cristo foi na vida de Pedro de tal forma que Pedro realmente se tornou uma pedra onde Cristo edificou a igreja dele. Pela lógica humana e a experiência profissional, de Pedro não fazia sentido nenhum voltar para o mar. Quem vai voltar? Quem voltaria? Imagine aqui, vamos dizer o pastor, né? O pastor venha: vamos orar,
queimou a televisão, vamos dizer que queimou a TV. Vamos orar que a televisão vai voltar a funcionar. Fala, pastor, pelo amor de Deus, vai orar que a televisão ali é problema técnico, não é nada disso. Mas Pedro não, ele poderia ter dado essa resposta para Deus. Pela lógica, não ia vir peixe só porque Jesus mandou ele voltar. Mas ele foi. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Ir para águas profundas exige confiar na soberania de Deus acima da nossa razão. Acima daquilo que a gente sabe que vai dar errado. Vai dar errado, mas eu vou lá, porque é Jesus que está mandando eu ir. Ai, mamãe, você está falando aí ir para água profunda, mas o que significa ir para águas profundas? Primeiro, sair da superficialidade. É deixar o conforto da margem, onde os pés tocam o chão e temos o controle, para um lugar que nós precisamos flutuar pela fé. Imagine que você não sabe nadar. Você está no rio tranquilo porque você está na margem, está ali molhando o pé. Imagine que Cristo fala, vai mais para dentro. E você sabe que você não sabe nadar. Você só vai conseguir estar ali se Ele te amparar. E você tem que perder o medo, deixar de lado tudo aquilo que você acredita e aprendeu toda a sua vida e ir, confiando somente que Cristo vai te guardar. Outra característica é intimidade e revelação. Nas águas profundas, Jesus se revela não apenas como um mestre, mas também um Senhor. É o lugar onde os amigos de Deus recebem a revelação que a multidão na margem não alcança. Aqueles que estavam ali ouvindo Cristo na margem, eles não puderam participar do milagre da pesca maravilhosa. Só os que estavam próximos dele. Então, quando eu estou próximo, eu participo do milagre. Quando eu estou mais distante, eu vejo o milagre na vida do meu irmão. Eu não participo. Quando você está na margem, você vai poder falar como Jó. Eu conheço Deus de ouvir falar. Mas quando você está lá dentro, você vai ser como Moisés, que vai ver o Senhor face a face, vai falar com ele, como Elias, que chegou tão próximo de Deus a ponto de Deus tomá-lo para si e ele não vê a morte. O que o seu eu está impedindo o milagre? Muitas vezes o barco está vazio, não porque faltam peixes no mar, mas sim porque o ego do dono do barco ainda não deu lugar ao comando de Cristo. Às vezes o mar está cheio de peixe, mas eu não consigo deixar que aquele que sabe onde está o peixe leve o barco. Não, o barco é meu, eu que vou levar. O que o seu eu tem impedido Deus trabalhar na sua vida? O meu eu fala o quê? Que cria uma blindagem entre Cristo e eu. Eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, mas eu tenho uma barreira entre Ele e eu. O quê? O que acontece na nossa vida? Eu não poderia falar sobre águas profundas sem citar Ezequiel 47. Ezequiel 47 é um texto muito conhecido, muito pregado também, que ele fala de uma visão. Ele descreve uma visão profética de um rio que flui do templo de Deus em Jerusalém. Ele curando águas mortas e trazendo vida, fertilidade e restauração. A visão detalha o rio tornando-se progressivamente mais profundo. Ezequiel vê o rio e ele vê um homem com um cordel de medir nas mãos. Cordel de medir era como se fosse uma trena. Se a gente fosse fazer um deparo, seria uma trena. E ele media ali no rio, naquele rio, 1000 côvados. 1000 côvados representa mais ou menos 400 e alguns metros. Eu não sei exatamente quantos metros, 400 e quanto a unidade precisa. Mas eu vou arredondar para 500, para ficar mais fácil da gente conversar. Então, ele mediu ali 1000 côvados, e aí naqueles 500 metros, as águas davam nos tornozelos dele. E o homem manda ele entrar. E ele entra. E as águas estavam no seu tornozelo. Era a fase inicial. Ela só estava molhando os pés. Era um contato superficial
superficial com o rio. Depois ele mediu mais 1000 côvados e essas águas já estavam dando no joelho. Ele andou e a água estava dando no joelho. Era uma fase de oração e busca inicial. Aí ele mediu mais 1000 côvados e ele passou por essas águas. Ela já estava dando nos lombos. Lombos é essa parte aqui, ó, entre o quadril e a costela. Aqui é chamado de lombo, né? A água estava mais ou menos na cintura dele. E era uma fase de entrega parcial. Eu já estou me entregando, mas eu não estou por completo. Depois ele mediu mais 1000. E as águas já não se podiam atravessar. Esse nível é de mergulho total no Espírito, onde o rio nos guia e não mais nós a ele. O rio do Espírito Santo, ele já não estava mais, não era eu que definia o que aconteceria. Eu ia para onde o rio me levasse. E às vezes a gente canta isso, né? Existe um rio, Senhor, e a gente não quer saber que tipo de rio é esse. É o rio do Espírito Santo. Tem muitas canções que são entoadas na igreja, que a gente se emociona, a gente louva junto, chora, mas nem sabe por que elas foram criadas, baseadas em princípio. E é isso, nós precisamos estar completamente dentro daquele rio. A gente precisa. Nossa igreja, graças a Deus, eu creio que não há ninguém aqui que tenha água nos tornozelos. Mas é necessário fazer uma autoavaliação e a gente identificar onde as águas do Espírito Santo estão batendo na gente, para que a gente consiga caminhar mais 1000 côvados. O resultado da confiança de Pedro em Cristo foi a pesca maravilhosa, né? Que todo mundo sabe. A abundância do céu se manifesta quando estamos no lugar de obediência. Ele estava no lugar de obediência. Cristo falou, vai mais profundo, joga a rede. E ele fez tudo conforme Cristo falou. Ele estava no lugar de obediência. Às vezes, para estar nesse lugar de obediência, nós precisamos de nos afastar de coisas que nos impedem de estar nessa fase, né? E ele teve a transformação de identidade, né? Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. E essa identidade, ela é confirmada, essa transformação, ela é confirmada em Atos, quando fala que desce lá o Espírito Santo, né? Lá no Pentecostes, e todos ali que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E passaram algumas pessoas e viram eles ali cheios do Espírito Santo. E uns riram e falaram, vocês estão embriagados. E Pedro sai dali e prega para aquelas pessoas. Ele fala, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E só dele falar de Cristo, do Espírito Santo naquele momento, a Bíblia relata que ele ganhou, na primeira pregação, 3.000 almas. Na primeira pregação após o Espírito Santo descer, 3.000 almas. Isso comprova que a identidade de Pedro, ela realmente foi transformada. Imagina se a gente ganhar uma alma, acho que já dá uma choradeira, né? Se eu ganhar uma alma, já fico muito feliz. Imagine 3.000 de uma vez só. Logo nos versículos seguintes, a Bíblia também relata que foram mais 1.000 através de Pedro. Pedro ficou tão transformado pelo Espírito Santo, ele era tão submerso nessas águas, ele estava tão profundo, que as pessoas colocavam os seus enfermos nas ruas, para que pelo menos quando ele passasse, a sua sombra curasse. Pedro realmente teve uma transformação, porque ele foi obediente, porque ele seguiu a Cristo, se aproximou e deixou que o Espírito Santo conduzisse. É hora de andar mais 1000 côvados. Se eu ainda estou com água no joelho, é hora de eu ter a minha água no lombo. E não me contentar só com isso. Eu querer estar completamente submersa. Porque a partir do momento que eu estiver submersa, Cristo vai tomar conta da minha vida a ponto de não saber onde começa Cristo e onde estou eu. As pessoas não vão mais me conhecer como regiane, mas como serva do Altíssimo. Quando você está nessas águas profundas, é necessário que haja abandono do ego.
O abandono do ego é o momento em que você deixa de confiar na sua própria capacidade para depender totalmente de Deus. O ego, ele traz uma barreira entre você e Deus. E ele diz: eu já sei como isso funciona, eu já tentei de tudo, eu tenho experiência, isso não tem mais jeito. O meu ego faz com que eu dê desculpas para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer aquilo que eu não posso, Ele quer fazer o sobrenatural, mas o meu natural impede que isso aconteça. E aí entra o ego. Não, Senhor, isso já não tem mais jeito. Meu filho já está perdido. Eu só espero dele a morte. Mas não é assim. É necessário que a gente abandone esse ego. E o abandonar o ego é admitir que, mesmo sendo especialista na sua vida, você precisa da direção de Deus para ter resultados reais. Sobrenatural de Deus só acontece quando Ele está na direção da nossa vida. E às vezes a gente vive num ego profundo, que ele se manifesta com uma falsa modéstia ou um orgulho disfarçado. Nas águas profundas, a santidade de Deus fica tão clara que o nosso ego não consegue mais se sustentar. Pedro, ele ficou tão impactado com o que Jesus fez que ele falou: se afasta de mim porque eu sou pecador. Nós percebemos que não somos o capitão do nosso destino, mas nós somos servos carentes da misericórdia de Deus. A gente reconhece que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A gente reconhece que nada podemos fazer sem Cristo, que até o nosso deitar, o nosso levantar depende dele. A Bíblia fala que não caiu uma folha da árvore se Deus assim não permitir. E quando nós temos o nosso ego aguçado, nós não pensamos assim. Às vezes nós falamos assim: eu comprei essa bicicleta com o suor do meu trabalho. Mas a gente sabe que não foi assim. A gente sabe que foi Deus que permitiu que eu comprasse. A gente sabe que é Deus que permite que eu trabalhe. A gente sabe que é Deus que permite que eu tenha saúde. A gente sabe que Deus permite que eu esteja próximo do meu filho para instruí-lo no caminho que ele deve andar. A gente sabe que todos os passos da nossa vida são permissão de Deus. E o tempo, ele só nos faz entender mais disso. E para isso é necessário que nós estejamos submersos no rio do Espírito Santo. O que te prende à margem do rio? O que te impede de entrar? Já pararam para pensar? O que me impede de estar lá dentro, de ter as experiências que o meu irmão tem? O que me impede de estar ali, sentindo a presença de Deus, de entrar numa rua e Deus falar assim: minha filha, não vai aí não porque tem um perigo te esperando, entra por aqui. Por que Deus fala com os outros assim e fala comigo? Já pararam para pensar, para se questionar? Se isso é medo que está impedindo vocês de mergulhar em águas profundas? Se é a tradição? Porque há 20 anos é desse jeito e agora eu não vou mudar? É 20 anos que eu faço isso e agora eu não vou deixar de fazer? Eu aprendi assim que tem tanto tempo. Ou será que é o pecado que te afasta de Deus? A gente tem que tomar uma decisão diante do Senhor. Tem que decidir avançar níveis. A gente tem que ter compromisso com o Espírito Santo, compromisso com o nosso Deus. Onde que a água está batendo em você? Será que ela está batendo nos seus tornozelos? De repente no joelho? Será que ela já está no lombo ou você não dá mais pé? Será que na sua vida você já está tão submerso nas águas do Espírito que você já não tem mais pé? Mergulhe. Deixe Deus levar você pelo rio do Espírito Santo. Se questione. De repente, para você estar mais profundo, em águas profundas, é necessário que você exclua aquele contato lá do WhatsApp que você conversa de vez em quando. Às vezes é um vídeo que você assiste, é necessário que você pare de ver. De repente, é aquela amizade que você tem que só te procura para falar de alguém. Ou então você mesmo procura o outro só para poder fazer esse tipo de coisa. De repente você está aqui na igreja, está orando,
está jejuando, vem de 6 horas da manhã para orar, mas quando sai daqui, chega em casa, você xinga, você ofende os seus, você não ama como deveria amar, você não trata aqueles de casa com amor. Deixa as águas do Espírito Santo tomar conta de você. Largue o controle da sua vida. O Ministério de Louvor vai cantar agora. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e que pudesse cantar com eles esse louvor. E que de coração, que vocês decidissem a caminhar mais no côvados. Senhor, a água ainda está nos meus tornozelos. Mas eu creio que ela vai chegar no meu joelho em breve. E depois no lombo, até chegar o dia em que eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Amém? You can't live
o novo entrar, o velho tem que sair. Não tem lugar para o velho homem e para o novo homem. Há um espaço, é lei da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se você quer o novo de Deus, você tem que deixar de lado o velho homem. Nós temos que matá-lo diariamente. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.